Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 12. Julgado e crucificado. Verso para memorizar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que a graça poderosa e maravilhosa de Jesus Cristo se faça presente de modo muito especial na vida de todos no dia de hoje. Muito obrigado por estarem aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da escola sabatina. No nosso estudo do Evangelho de Marcos, chegamos à 12ª lição do trimestre. Nessa semana, abordaremos o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Marcos 15 é o centro da narrativa da paixão. Apresenta o julgamento de Jesus, a sua condenação, a zombaria dos soldados, a sua crucifixão, a sua morte e o seu sepultamento. Os acontecimentos desse capítulo são apresentados com detalhes nítidos e cristalinos, provavelmente porque o autor deixou os fatos falarem por si mesmos. Ao longo desse capítulo, a ironia desempenha um papel importante. Por isso, é bastante útil ter uma definição de ironia clara em nossa mente. A ironia geralmente contém 3 componentes. O primeiro são 2 níveis de significado. Segundo, os 2 níveis estão em conflito ou contrastam entre si. E terceiro, alguém não vê a ironia, não percebe o que está acontecendo e não sabe que sofrerá as consequências. No estudo desta semana, desde a pergunta de Pilatos, "Você é o rei dos judeus?", passando pelos soldados zombadores, passando pela inscrição acima da cruz e a zombaria dos líderes religiosos que diziam: "Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar", até o surgimento inesperado de José de Arimateia. O capítulo 15 de Marcos está repleto de dolorosas ironias, que, no entanto, revelam verdades poderosas sobre a morte de Jesus e o que ela significa para nós. As últimas cenas da vida de Cristo deveriam fazer parte da nossa meditação todos os dias. Este foi um conselho deixado por Ellen White. Estas cenas, no entanto, precisam causar um impacto real em nossa vida. Durante esta semana, vamos meditar nisto. Revisitemos brevemente esses acontecimentos. Ao ser levado perante Pilatos, Jesus foi acusado de muitas coisas, mas nenhuma delas justificava sua prisão e muito menos uma provável condenação. Ainda que amarrado como um malfeitor, estava claro para Pilatos que ele era inocente desse caso. Diante das muitas acusações, como ovelha muda, Jesus não abriu a sua boca. E o governador logo percebeu que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Certamente, Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus, pois sua fama havia alcançado toda a circunscrição romana. Contudo, estar diante dele foi uma experiência que ele jamais esqueceria. Assim como as demais autoridades romanas, mais do que o desprezo pelo povo judeu, era o desprezo de Pilatos pelos seus líderes religiosos. Ele não estava preocupado em agradar aqueles homens que ele considerava a pior estirpe do povo. O seu objetivo era contentar a multidão. Pilatos percebeu que, se a condenação não viesse através de suas mãos, o próprio povo estava disposto a fazer isso. Apesar de todas as evidências apontarem para um julgamento injusto e de perceber que Jesus não se tratava de alguém comum, Pilatos lançou sobre o povo a responsabilidade que se negava a assumir. Supondo que a sua estratégia seria bem-sucedida, escolheu dentre os presos o pior,
e o mais temido, e o colocou como a única opção de soltura, caso Jesus fosse condenado. Qual não foi a sua surpresa, e a do próprio Barrabás, quando os gritos da escolha insana foram acompanhados da sentença mais cruel e desumana: crucifica-o, crucifica-o. Covardemente açoitado e humilhado, o nosso Salvador permaneceu em silêncio, não ousando proferir palavra alguma de reprovação. A cada açoite ou palavra depreciativa, seu coração e seu olhar só podiam revelar o mais puro amor e graça que o acompanharam até a cruz. Sabendo que lhe custaria o sacrifício de Cristo, Satanás incitou cada acusador e cada agressor da pior maneira possível. Entregue aos soldados, o Filho de Deus passou por momentos de tortura e humilhação. Aquele que desfrutava da adoração dos anjos no palácio do céu se entregou à agressão humana no palácio romano. Praticamente sem forças, foi obrigado a carregar o seu instrumento de morte. Perante a turba enfurecida que acompanhava o desfile da dor, a sua resposta era a sabedoria do silêncio. E caindo pelo desgaste físico e emocional, um homem foi obrigado a carregar a sua cruz. Do lugar celeste ao lugar da caveira. De rei dos reis a rei dos judeus. Da companhia dos santos anjos à companhia dos malfeitores. O mais assombroso contraste podia ser visto na cruz. Mas os que iam passando, bem como os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo de Jesus, foram as testemunhas oculares mais estúpidas de toda a história. Testemunhas que jamais poderiam relatar os acontecimentos daquele fatídico dia com a precisão, a veracidade e a riqueza de detalhes contidos nos Evangelhos. Em nossas mãos, temos o privilégio de, pelo poder do Espírito Santo, sermos atraídos a Cristo através de Sua palavra e de entender o Calvário melhor do que os que lá estavam. Pela primeira e única vez em toda a eternidade, Jesus sentiu a separação do Pai. Aquele que é um com Deus clamava não por causa da dor física, mas da dor da separação. Ele carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. E o seu brado final, está consumado, fez estremecer Satanás e todo o seu exército. A sombra deu lugar à realidade, quando, à hora do sacrifício da manhã, o Cordeiro de Deus foi crucificado, e à hora do sacrifício da tarde, ele expirou. A maior missão de todos os tempos foi cumprida, para que o maior dos eventos que este mundo já testemunhou pudesse acontecer. Mateus 24:30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Hoje, somos testemunhas oculares dos últimos momentos deste planeta caído. Mas a decisão de ser uma testemunha fiel de Cristo é individual. Atravessando séculos de indiferença e tempos de descaso e até tentativas frustradas de destruí-la, a Bíblia chegou até a nossa geração, com o fim de não apenas relatar acontecimentos passados, mas de abrir os nossos olhos para um presente de encontro diário com Jesus e um futuro bem próximo de nosso encontro face a face com Ele. Pois assim como o brado da cruz, Cristo está prestes a novamente declarar: está feito. Você está pronto para este momento? O grande dia de Jesus se aproxima, quando todo o olho verá, e haverá apenas dois grupos de testemunhas: o de Apocalipse 6, versos 15 a 16, e o de Apocalipse 14, verso 12. De que grupo de testemunhas você deseja fazer parte? Agora,
É o momento de olhar para a cruz e reconhecer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que durante cada dia dessa semana, ao meditar nas cenas finais do ministério de Jesus, a nossa oração seja: querido Pai do céu, ao lermos o relato da crucifixão de Jesus, nos deparamos com a triste realidade de que o próprio povo o rejeitou e o escarneceu. Poucos eram os que criam ser ele o Salvador do mundo. Não nos deixes cair nessa terrível situação. Senhor, queremos te conhecer hoje, para te reconhecer amanhã. Queremos ouvir a tua voz agora, para a reconhecermos amanhã. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, pois foi para o perdão deles que Cristo deu a vida na cruz do Calvário. Batiza-nos com teu Santo Espírito e transforma o nosso caráter. Que Deus guie todos os seus passos durante cada momento da nova semana. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.